Então, gente, é o seguinte. Dentro das minhas turmas de mentoria, o Decepcione Quem Você Ama foi uma das aulas mais legais e foi um tema que mais marcou as minhas alunas, né? Dentro dos próprios depoimentos que elas me trouxeram depois. Elas falaram assim, Cris, como é importante a gente saber que a gente pode decepcionar as pessoas. Que não tem problema a gente decepcionar as pessoas, né? E que a gente tem que cuidar para não decepcionar muitas vezes a gente mesmo. Por mais que a gente decepcione Deus com as nossas atitudes, com o nosso abandono, com a nossa rejeição a Ele, com a gente insistindo em viver uma vida afastada dEle, Ele está sempre a postos e Ele não se afasta de nós. Nós que nos afastamos, nós o rejeitamos, nós o abandonamos. A gente faz tudo isso com Ele e não faz isso com as outras pessoas que a gente ama. Você tem noção? Por que essa diferença? Por que esse limiar? Por que esse vazio? Eu pergunto para vocês agora. Gente, muitas vezes a gente fica tentando agradar todas as pessoas, menos a Deus. A gente fica tentando agradar demais, né? O marido, o filho, o amigo, o chefe, as pessoas ao nosso redor, por um único motivo. Porque a gente quer se sentir amado. A gente quer se sentir importante, a gente quer saber que as pessoas não vão desistir da gente ou que as pessoas elas não vão nos abandonar de alguma maneira. E quando a gente vive nesta função, raramente a gente vai se sentir amado de verdade, porque nós estamos querendo uma recompensa pelo esforço que nós estamos fazendo de ser quem a gente não é para agradar um terceiro. E quando a gente resolve decepcionar quem a gente ama, que são essas outras pessoas, são esses terceiros, a gente entende que a gente não tem que decepcionar somente a nós mesmos. E quando a gente faz esse caminho para dentro, a gente entende mais ainda que a gente não tem que decepcionar Deus, porque Deus habita dentro de nós. E é muito legal, porque quando eu tô com os meus filhos, eu faço uma pergunta para eles, eu falo assim, onde é que mora Deus? A minha filha já prontamente, ela fala, no nosso coração, mamãe. Meu filho fala, no coração, no nosso coração. Por que eu tô reforçando muito isso com eles? Porque eu não quero que eles imaginem que Deus mora no céu. Porque o céu é longe, o céu é distante. E aí, às vezes, essa forma da gente falar torna essa relação inalcançável algumas vezes. Parece que a gente tem que fazer um esforço tão grande para Deus nos ouvir, para a gente conseguir entender, para a gente conseguir se conectar. Enquanto a gente fala que onde Ele mora dentro da gente, Ele mora dentro do nosso coração, essa conexão acontece muito mais fácil, porque é só a gente olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente sabe que tem Deus ali dentro, é muito melhor olhar para dentro. Que é algo também que a gente não quer muitas vezes. Como diz a Lígia, que está sempre aqui comigo, ela fala, olhar para dentro é abrir a caixa de Pandora. E é abrir a caixa de Pandora. Só que abrir a caixa de Pandora pode te trazer resultados extraordinários na tua vida. Eu não estou dizendo que não vai doer. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que vai ser bom. Mas, Cris, doer é bom? Não ser fácil é bom. Sabe por que é bom quando não é fácil? Sabe por que é bom quando dói? É sinal de que está transformando. É sinal de que está acontecendo alguma coisa. Não tá a coisa por ela mesma. É algo muito maior que nós. E que daí, gente, gera uma emoção na nossa vida. E aí, meus amores, quando a gente fala sobre tudo isso, sobre essa presença, e quando a gente fala sobre deixar Deus agir na nossa vida, quando a gente fala sobre isso, sobre esses ajustes de rota que a gente tem que ter, e é muito importante a gente entregar isso na mão dele, sabe? Porque quando a gente fica tentando lutar contra tudo isso, a gente fica tentando só ter uma realização pessoal. E a gente é muito maior do que uma realização pessoal. Mentalidade produtiva é sobre caráter.
É sobre a gente ter esse temor e essa obediência a Deus. Porque viver sob o favor de Deus e se mover sob o favor de Deus é aquilo que vai nos trazer a verdadeira produtividade, no sentido de prosperidade, de mentalidade produtiva, de riqueza. Tem essa questão muito forte do ser justo e íntegro. E quando Deus achou graça em Noé, no sentido de que ele escolheu Noé pela forma como ele conduzia a sua vida, para que ele desse sequência à humanidade, que foi o post que eu fiz hoje, ele teve graça, ele sentiu a graça em Noé, porque Noé era justo e íntegro. Porque Noé, por mais que a humanidade estivesse vivendo, sabe, maldades e malícias, Noé, ele se mantinha obediente a Deus, ele vivia sob o favor de Deus, gente. Então, quando a gente fala em decepcione quem você ama, gente, a gente está falando sobre isso. Noé podia ter escolhido viver de acordo com a sociedade da época, para ser aceito pela sociedade da época, para ser, né, para fazer parte daquilo. Mas ele seguiu o seu coração. E quem é que mora no seu coração? Deus. Ele seguiu o coração dele. E foi tão lindo. E... gente, isso é lindo demais. Eu fico até emocionada quando eu falo sobre isso. Porque diante de toda a sociedade indo por um caminho, vivendo de um jeito, ele escolheu continuar vivendo sob o favor de Deus, sobre a vontade de Deus. E ele não fez para os outros, ele fez para ele. E esse momento tem sido um momento muito meu, da Cris, sabe? De o que eu tô fazendo? Tô fazendo para satisfazer os outros, para satisfazer o meu ego ou para satisfazer a Deus? Porque quando eu satisfaço Deus, eu começo a me despir novamente. Então, gente, é uma libertação a gente ouvir que a gente pode decepcionar quem a gente ama. É uma libertação. Porque as pessoas, elas não têm que gostar da gente pelo que a gente faz por elas, mas por quem a gente é. E quando a gente fala de mentalidade produtiva, para pensar a energia que a gente gasta, tentando agradar os outros. Para pensar nisso. É muita energia. E esquecendo da gente. E esse movimento nos afasta exatamente do lugar mais maravilhoso que a gente pode estar, que é pertinho de Deus. Estão entendendo sobre isso? Estão sacando sobre isso? É isso, então decepcione quem você ama. Liberte-se desse jugo. Decepcione quem você ama. Repete para você, repete comigo, escreve para mim aqui. Vou decepcionar quem eu amo. Decepcione quem você ama. Decepcione. Mas não decepcione você. Não decepcione Deus. Sabe? Fala alto, fala pra você, se liberta disso. Gente, quebra essa algema. Tira esse nó, sabe? Essa amarra da sua vida. Viva pra você. Viva pra Deus, seja pra você. Seja pra Deus, não seja pros outros. Os outros, eles têm a história deles. Eles têm a vida deles. Cris, isso quer dizer que eu tenho que passar por cima das pessoas? Muito antes, pelo contrário. Porque tu sendo quem tu é, tu vai começar a atrair para perto de ti pessoas que estão querendo ser quem elas são ou que são quem são. De verdade. E quando tu começar a atrair essas pessoas para perto de ti, tu vai sentir um movimento acontecendo. Tu vai ajudar, tu vai falar sobre isso, como eu tô aqui falando com vocês.
Tu vai falar sobre isso, as pessoas vão ouvir e elas vão ter transformação na vida delas. E é isso que tem que fazer, é esse mover que tem que ser feito, não é nada além disso, tá bom? Beijo, fui!